Você já sentiu que as pessoas te olham demais? Como se houvesse algo diferente em você, algo que chama a atenção, mesmo sem você fazer nada? Isso não é coincidência. Se você é um verdadeiro servo de Deus, saiba que sua presença nunca passa despercebida, nem para as pessoas, nem para o mundo espiritual. A Bíblia diz em Mateus 5:14-16 que somos a luz do mundo, e uma luz não pode ser escondida. É por isso que, muitas vezes, você atrai olhares, alguns bons, outros ruins. Mas o que realmente significa ser observado o tempo todo? O que está por trás disso? E mais importante, como você deve reagir? Fique comigo até o final deste vídeo, porque hoje você vai entender por que sua presença incomoda tanta gente e como Deus quer que você lide com isso. Quando aceitamos a Cristo em nossas vidas e buscamos viver segundo os seus ensinamentos, algo incrível acontece. Começamos a carregar a luz de Deus dentro de nós. E essa luz não passa despercebida. Ela brilha em lugares onde as trevas estavam, e por onde passamos, o ambiente se transforma. A Bíblia nos ensina, em Mateus 5:14-16, que somos a luz do mundo, como uma cidade construída sobre um monte que não pode ser escondida. Quando você é iluminado por Deus, sua presença se torna algo visível, não por causa de sua aparência física, mas por causa da energia espiritual que você emana. E isso atrai olhares, muitos olhares. Pense em Moisés, por exemplo. Quando ele esteve na presença de Deus, seu rosto brilhou tanto que as pessoas não podiam olhar diretamente para ele. Êxodo 34:29-30 conta que ao descer do monte, Moisés não sabia que seu rosto estava radiante, mas todos ao seu redor perceberam. Sua luz era um reflexo direto da glória de Deus. E o mesmo acontece conosco quando nos conectamos com Deus de forma profunda. As pessoas começam a notar, mesmo sem saber o porquê, que há algo diferente em você. Elas percebem a paz, a serenidade e a luz que emana de sua vida. Agora, isso não significa que todos irão ver isso com bons olhos. A luz que carregamos pode atrair tanto admiração quanto resistência. Quando você brilha para Cristo, você se torna visível, não só para aqueles que precisam de ajuda, mas também para aqueles que estão vivendo nas trevas e não sabem como lidar com a sua luz. Jesus mesmo enfrentou isso. Muitos o admiravam, mas outros o rejeitavam e o perseguiram, porque sua luz revelava a escuridão neles. Por isso, se você sente que está sendo observado de forma diferente, saiba que essa é uma consequência natural de carregar a presença de Deus. Não é sobre você, é sobre a luz que Deus colocou em você. E isso é algo poderoso. Quando falamos sobre ser observado por outras pessoas, também precisamos entender que não são apenas os humanos que percebem nossa luz. O mundo espiritual está muito mais atento a nós do que imaginamos. E essa percepção não se limita ao que está à nossa volta, mas também à dimensão espiritual, onde seres invisíveis podem ver claramente a nossa conexão com Deus. A Bíblia nos ensina que estamos em uma batalha espiritual constante. Efésios 6:12 nos diz: pois a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste mundo, contra as hostes espirituais da maldade nas regiões celestes. Isso significa que ao vivermos em Cristo e carregarmos sua luz, estamos em constante confronto com as forças espirituais do mal. A presença de Deus em nossa vida atrai não só aqueles que buscam a sua paz, mas também os que estão ao serviço das trevas. Lembre-se do exemplo de Daniel. Ele foi um homem justo que se manteve fiel a Deus em todas as circunstâncias. No livro de Daniel 10:2, lemos que um anjo se apresenta a ele dizendo: desde o primeiro dia em que você decidiu buscar a Deus, suas palavras foram ouvidas e eu vim por causa delas.
Quando buscamos a Deus com sinceridade, isso não passa despercebido no mundo espiritual. Nossa oração e fidelidade a Ele criam uma reação no reino espiritual que também afeta o mundo visível. Ao carregar a luz de Cristo, sua presença se torna um farol não só para aqueles ao seu redor, mas também para os espíritos. Os anjos de Deus se alegram com sua obediência e sua busca por santidade, enquanto os demônios se incomodam com sua luz, pois eles não podem suportar a pureza que emana de sua vida. Isso é algo muito profundo. Quando você entra em um ambiente, não é apenas a sua energia física que as pessoas sentem. Há algo muito maior acontecendo. O Espírito Santo dentro de você se torna um sinal de alerta para os espíritos malignos que tentam desviar sua atenção e enfraquecer sua fé. Eles podem tentar gerar confusão, discórdia ou até mesmo afastá-lo da sua missão. Isso é uma das razões pelas quais algumas pessoas podem sentir inveja ou até hostilidade em relação a você. Não é algo pessoal. É uma reação espiritual. Eles reconhecem em você a presença do Santo e se sentem ameaçados. E isso muitas vezes se reflete em olhares, palavras ou atitudes negativas que você recebe. Porém, é importante lembrar que sua presença no mundo espiritual também é cercada pela proteção divina. O Senhor prometeu que seus anjos estariam ao nosso redor, nos guardando em todos os momentos. Salmo 91:11 nos assegura: porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Então, embora o mundo espiritual se mova ao seu redor, você está protegido pela poderosa mão de Deus. Portanto, quando você perceber que está sendo observado de maneiras inexplicáveis, ou que o ambiente muda ao entrar em um local, saiba que não é só uma percepção física. O mundo espiritual está respondendo à sua presença, e quando sua vida reflete a glória de Deus, o reino espiritual reage, seja para bem ou para mal. Essa é a verdade por trás da luz que você carrega. Ela não é sua, ela é de Deus. E, ao brilhar em um mundo cheio de escuridão, você se torna um reflexo da glória de Cristo, uma presença que não pode ser ignorada, nem no plano físico, nem no espiritual. Agora, vamos falar sobre uma realidade que muitos de nós enfrentamos sem saber: os ataques espirituais e as invejas direcionadas àqueles que carregam a luz de Deus. Quando você vive uma vida alinhada com os princípios divinos, quando sua presença reflete o amor e a paz de Cristo, você inevitavelmente atrai olhares e muitas vezes sentimentos de inveja e animosidade. E esses sentimentos não se limitam ao plano físico, mas também se manifestam no campo espiritual. A Bíblia nos adverte repetidamente sobre a inveja. Provérbios 14:30 nos diz: o coração tranquilo dá vida ao corpo, mas a inveja apodrece os ossos. A inveja é uma das armas mais destrutivas que o inimigo usa. Quando as pessoas ao seu redor percebem a paz e a prosperidade que você carrega, muitas vezes não entendem e se deixam consumir pela inveja. Em vez de se alegrar com as bênçãos que você recebe, elas se tornam ressentidas e até hostis, desejando o que você tem, mas sem compreender o custo espiritual e a fidelidade que levaram a essa bênção. Em Salmo 37, versículo 1 a 2, o Senhor nos aconselha: não se irrite por causa dos malignos, nem tenha inveja dos que praticam a iniquidade, pois eles serão como a relva que se seca e como a erva verde que murcha. Esse versículo nos ensina a não nos deixar levar pelas palavras ou olhares invejosos. Quando você caminha na luz de Deus, é natural que o inimigo levante ataques espirituais para tentar desviar você do seu propósito. Esses ataques podem se manifestar de várias formas. Situações que parecem imprevistas, palavras duras, mal-entendidos ou até críticas veladas. A inveja, no campo espiritual,
não é apenas um sentimento humano. Ela é alimentada por forças malignas que buscam desestabilizar a sua paz e enfraquecer sua fé. Quando alguém sente inveja de sua luz, isso pode abrir uma brecha no seu campo espiritual, permitindo que os ataques do inimigo se tornem mais intensos. Eles não são apenas invejosos da sua prosperidade física ou emocional, mas do testemunho que sua vida traz. Sua luz é uma ameaça para os que se alegram na escuridão. Lembre-se de que, como cristãos, estamos em constante batalha espiritual. O próprio Jesus nos advertiu sobre o ataque do inimigo. João 10:10 diz: "O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância." O inimigo tenta nos desviar do caminho de Deus, usando a inveja, o rancor e outros sentimentos para tirar nossa paz e nos fazer questionar nossa identidade em Cristo. E isso muitas vezes começa por uma simples inveja, um olhar torto ou uma palavra que nos faz duvidar de nossa luz. Quando alguém sente inveja da sua luz, a tendência do inimigo é criar divisões, discórdia e até mesmo confusão. Pode ser que você comece a sentir um peso espiritual, um sentimento de desânimo ou até mesmo um cansaço inexplicável. Isso é um sinal de que os ataques espirituais estão sendo intensificados. O inimigo está tentando minar sua força e sua confiança em Deus. Quando isso acontecer, lembre-se de que Tiago 4:7 nos diz: "Sujeitai-vos, portanto, a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vós." A chave para resistir a esses ataques é a submissão a Deus. Nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra as forças espirituais malignas, e a única maneira de vencê-las é permanecendo firmes em Cristo. É por isso que a proteção espiritual é fundamental. Não podemos subestimar o poder da oração, da palavra de Deus e da comunhão com o Espírito Santo. Efésios 6:11-12 nos instrui: "Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes estar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra sangue e carne, mas contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste mundo, contra as hostes espirituais da maldade nas regiões celestes." Deus nos deu uma armadura poderosa para nos proteger e nos fortalecer durante esses ataques espirituais. Portanto, se você está sendo alvo de inveja ou ataques espirituais, não se desespere. Reconheça que isso é apenas um reflexo da sua luz, e que quanto mais você brilha, mais o inimigo tenta apagar esse brilho. Mas lembre-se, a luz de Cristo em você é invencível. Seu papel é se manter firme na sua fé, usar as armas espirituais que Deus nos deu e nunca permitir que os ataques do inimigo enfraqueçam a sua confiança no Senhor. Deus é seu refúgio e fortaleza, e Ele estará sempre com você para te proteger e te guiar. Então, não permita que a inveja ou os ataques espirituais te desanimem. Continue a brilhar a luz de Cristo e a viver em sua verdade, porque como nos diz Isaías 54:17, "Nenhuma arma forjada contra ti prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás." Agora que entendemos o poder da luz de Deus em nossas vidas, e como ela atrai tanto olhares de admiração quanto ataques espirituais, é importante refletirmos sobre como podemos usar essa luz para glorificar a Deus. Afinal, a razão pela qual somos chamados a brilhar não é para nossa própria glória, mas para refletirmos o caráter e a graça de Deus em um mundo escuro e carente de esperança. Quando falamos em usar a nossa luz para glorificar a Deus, estamos falando sobre ser um reflexo dele em todas as áreas da nossa vida. Não se trata de ostentar nossas conquistas ou fazer com que os outros vejam o quanto somos espiritualmente fortes. Pelo contrário, Jesus nos ensina em Mateus 5,16:
Assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai, que está nos céus. A verdadeira luz não é nossa, mas vem de Deus. Quando outros veem o amor, a paz e a bondade de Cristo em nós, eles são levados a reconhecer que esse poder não vem de nós, mas do Senhor. Para usar nossa luz da maneira certa, precisamos ser humildes e conscientes de que tudo o que temos e tudo o que somos é pela graça de Deus. Tiago 1,17 nos lembra que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes. Portanto, quando brilham em nossa vida as virtudes do Senhor, como a paciência, o perdão, a generosidade e a fidelidade, devemos sempre apontar de volta para Ele, reconhecendo que sem Deus não seríamos nada. Um dos maiores desafios para quem carrega a luz de Deus é não se deixar levar pela vaidade ou pelo orgulho. O inimigo tenta nos fazer acreditar que somos superiores aos outros, apenas porque temos o privilégio de ser luz no mundo. Mas a verdade é que somos apenas instrumentos nas mãos de Deus. É Ele quem opera em nós e através de nós. Nossa missão é permitir que essa luz brilhe de maneira autêntica, sem querer receber glória para nós mesmos, mas para que todos possam ver o poder de Deus em ação. Usar nossa luz para glorificar a Deus também significa viver com propósito. Não podemos permitir que a luz de Cristo em nós seja apagada pela distração ou pelo medo. Em Filipenses 2,15, a Bíblia nos ensina a brilhar como estrelas no universo, mantendo a palavra da vida. Nossa luz se torna uma ferramenta poderosa para levar as boas novas do Evangelho àqueles que estão na escuridão. Quando somos constantes na nossa fé e mostramos a bondade de Deus em nossos relacionamentos, no trabalho, na escola ou onde quer que estejamos, somos testemunhas vivas de sua grandeza. Para glorificar a Deus com nossa luz, precisamos, acima de tudo, ser transparentes em nossa caminhada cristã. Não é sobre criar uma fachada de perfeição, mas viver de maneira autêntica, permitindo que os outros vejam nossa luta, nossa fé em momentos difíceis e a maneira como Deus nos fortalece. 2 Coríntios 4,7 diz: Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Mesmo com nossas imperfeições, somos portadores da luz divina e é nas nossas fraquezas que o poder de Deus se revela de maneira mais evidente. Outra maneira de usar essa luz para glorificar a Deus é através do serviço aos outros. Quando ajudamos o próximo, mostramos a compaixão de Cristo de uma maneira prática e poderosa. Mateus 25:40 diz: Em verdade vos digo que sempre que fizestes isso a um destes meus irmãos, a mim o fizestes. Nossas boas obras, quando feitas com o coração puro e motivadas pelo amor de Deus, não só ajudam aqueles ao nosso redor, mas também tornam o nome de Deus glorificado. Ele é glorificado quando estendemos a mão aos necessitados, quando amamos os que nos odeiam, quando perdoamos os que nos ofendem, e quando vivemos em paz com todos, mesmo nas circunstâncias mais difíceis. Por fim, para usar nossa luz de forma verdadeira e eficaz, é preciso ser intencional em nossa busca por Deus. A luz que brilha em nós não pode ser sustentada sem a constante renovação da nossa conexão com o Pai. Em João 15:5, Jesus nos lembra: Eu sou a videira, vós sois os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Manter-se conectado a Cristo através da oração, da meditação na palavra e da comunhão com os irmãos é o que vai garantir que a luz em você nunca se apague. Portanto, não é sobre ser visto, mas sobre permitir que o amor de Deus transborde através de sua vida, para que outros possam conhecê-lo e ser transformados pela sua luz. Ao fazer isso, você estará cumprindo o propósito para o qual Deus te chamou:
glorificar o seu nome e espalhar a sua luz por onde quer que você vá. Chegamos ao final deste vídeo e eu espero que você tenha entendido a profundidade do chamado de Deus para a sua vida. Você foi criado para ser luz neste mundo, para refletir a glória do Senhor e espalhar sua presença por onde você passar. E mesmo diante dos desafios, das invejas e ataques espirituais que possam surgir, lembre-se, a luz de Deus em você é mais poderosa do que qualquer escuridão. Se você tem vivido esse brilho de forma tímida, ou talvez nem tenha percebido a força que a presença de Deus pode trazer à sua vida, eu quero te desafiar hoje. Não guarde a luz de Cristo apenas para você. Permita que ela se manifeste em tudo o que você faz, na maneira como você trata os outros, nas escolhas que você faz e nas palavras que você fala. O mundo precisa da sua luz agora mais do que nunca. E mais, se você está se sentindo perdido ou sem forças, saiba que Deus está pronto para reacender o fogo em seu coração. Você não está sozinho. Ele está com você e Ele pode usar sua vida de maneiras incríveis para tocar aqueles ao seu redor e para glorificar seu nome. Não tenha medo de brilhar. Então, a minha oração por você é que, ao sair desse vídeo, você se lembre de quem você é em Cristo. Que você tenha coragem de viver a luz que Ele colocou em você e que, através de sua vida, muitos possam ser atraídos para a verdade do Evangelho. E se você ainda não entregou sua vida completamente a Cristo, eu te convido agora a fazer isso. Abra seu coração para Ele, deixe sua luz entrar em sua vida e comece a viver o propósito maravilhoso que Deus tem para você. Não adie mais essa decisão. Deus te chama para ser luz, e com Ele você nunca mais andará em trevas. Agora eu te desafio a viver essa luz. Vá e brilhe para a glória de Deus.